Estamos saindo de Colônia, indo em direção a Buenos Aires. A gente vai parar antes em Frei Bentos, porque a gente tem que comprar alguns equipamentos que a polícia certamente vai exigir isso para a gente. Pelo que dizem, a polícia sempre para e a polícia quer propina. Tivemos de comprar o extintor aqui no posto de combustível, saiu R$110, só que não vem com os parafusos para instalação, então eu tive que fazer uma instalação não tão profissional. Chegamos em território argentino, a imigração foi rapidíssima, não teve complicação nenhuma, foi só entregar passaporte, passagem, não ficou nem 10 minutos ali. Agora é esperar a polícia parar a gente. Amanhã em Buenos Aires, a gente tá ficando num hostel por 2 noites. Já teve uma surpresa hoje de manhã. A Luísa teve um camarada de beliche que mijou na cama. How happy are you with this situation? Very unhappy. A boa notícia é que a polícia não nos parou no caminho de Carmelo até aqui. Então a gente passou por Entre Rios sem propina nenhuma, olha que beleza. Buenos Aires é fácil se locomover com o metrô. Tem que comprar esse cartão aqui, custa 40 pesos. Compre em qualquer quiosque, que são esses mercadinhos de rua. E cada viagem custa R$4,50, então é mais ou menos R$1. Nós estamos na frente da Casa Rosada, mas começou a chover, então a gente está procurando abrigo aqui no Banco Central. A Casa Rosada permite visitas, mas quem quiser visitar tem que marcar com 15 dias de antecedência, manda um e-mail. Se não marcar, não entra, mas pelo menos pode ver de fora, exceto em dias de chuva como hoje. Nós estamos agora no Museu da Casa Rosada, que fica bem do lado da Casa Rosada, óbvio, né? E é de graça, que é a melhor parte. E esse museu tem TV, tem uma escrivaninha, tem soldadinhos, tem vidro no chão. Não, brincadeira. O museu vale a visita principalmente porque ele conta o impacto dos presidentes na história da Argentina. E saindo do museu, nós fomos diretamente para a Feira de San Telmo, que acontece todo domingo desde 1970. Quer dizer, nós tentamos. Ainda estamos tentando chegar na feira, mas... Eventualmente nós chegamos, mas por causa da chuva várias barracas já estavam fechando. A gente conseguiu ver que realmente a feira vende de alfinete a foguete, mas num dia de chuva realmente não é recomendável, é melhor ir lá quando estiver fazendo um solzinho. Visita a feira, fail. Nós viemos agora para o bairro da Recoleta e aqui a gente vai conhecer um dos principais cartões postais de Buenos Aires, que é o cemitério. Hello? Algumas das tumbas são enormes, parece uma capelinha, na verdade. Tem uma cadeira aí também, caso alguém acorde e queira sentar, né? Importante. Pessoas muito importantes, muito influentes na Argentina foram enterradas aqui nesse cemitério. Principalmente as presidentes e talvez a tumba mais visitada da Evita Perón, a ex-primeira-dama da Argentina. A tumba da Evita, na verdade, não é tão impressionante. Ela é a mais visitada com certeza, mas é porque ela foi enterrada com a família dela, que é a família Duarte. Então, quando vocês vierem aqui e quiserem olhar no mapa para saber onde está o túmulo, procurem por Duarte, ela vai estar lá, Evita. Bom, acabou a visita, vale muito a pena, realmente a fama toda do cemitério não é à toa. Inclusive ele foi reconhecido como um dos cemitérios mais bonitos do mundo.
Chegamos aqui no Caminito, que fica em La Boca. É um pouco longe do resto das atrações da cidade e eu não sei se vale a pena não. A verdade é que é legal, as cores são muito bonitas, mas tem tanta coisa no meio da rua que acaba atrapalhando um pouco a experiência. Nós viemos pra cá de ônibus, custou R$6,50 pesos por pessoa saindo de Palermo. O problema é o tempo, o ônibus é tranquilo, mas leva mais de 1 hora pra chegar aqui. Se vier de carro, Uber, táxi ou qualquer coisa assim, vai sair com certeza mais de 100 pesos e leva mais ou menos uns 35 minutos de Palermo, cerca de 20 minutos do centro. E antes de ir embora, eu vou dar outras 3 dicas de Buenos Aires pra vocês. A capital da Argentina é super arborizada, por isso não deixe de visitar os parques, especialmente o Parque Centenário. E no bairro Norte não deixe de ir até El Ateneu. É só uma livraria, mas o que é legal lá é o prédio que foi construído em 1924 para ser um teatro e ainda está super conservado. E no fim do dia, a dica é ir para Puerto Madero. Essa área ficou abandonada por décadas até se tornar um bairro residencial de alto padrão. Hoje ela abriga vários parques, universidades e excelentes restaurantes.